No programa Opinião de hoje, nós vamos falar sobre um dos setores que mais preocupam o cidadão, o consumo. Todos nós somos consumidores e o desrespeito ao consumidor é manchete, isso em vários setores, de jornais online, impressos, televisão, rádio. E para falar um pouco dessa relação do consumidor com as empresas e os problemas que isso gera, eu vou conversar com o diretor do PROCON, João Luiz Regiani. João, bem-vindo à Opinião. Professor, agradeço a oportunidade de estar com você aqui, com o telespectador. Vamos falar um pouco dessa área aí que é muito importante para toda a população. Nós acabamos de sair, João, das festas de fim de ano, Natal, Sim. Ano Novo, que é um momento em que o comércio é aquecido. Como é que foi esse ano para os maringaenses? Reclamações foi mais tranquilo? Como é que foi esse ano? Esse ano foi um ano bem puxado lá no PROCON, né? Em razão até das ações que fizemos no ano passado, né? Mostrando a cara do PROCON, indo até a comunidade, até ao encontro da população, está fazendo com que o consumidor maringaense perceba que o PROCON é um grande aliado seu nas questões que lhe afligem na área das relações do consumo. Então esse ano foi um ano bem puxado, nós atendemos no mês de janeiro, para se ter uma ideia, uma média de 180 a 190 pessoas por dia no PROCON. De um atendimento que lá em janeiro de 2013 era de aproximadamente 120 pessoas por dia. Houve Comparando com 2012, João, esse número também cresceu muito, significativamente. Cresceu bastante. Veja, nós fechamos os dados estatísticos agora em janeiro em relação a 2013 e comparando esses dados em relação a 2012, nós percebemos um aumento de 15% das demandas no PROCON. Em 2012, o PROCON atendeu 25.400 reclamações. Em 2013, registrou 29.400 reclamações, um aumento de 15%. Só que isso não veio gratuitamente ou por acaso, né? Essa área de discussão na área do direito do consumidor, principalmente aqui em Maringá, com esse novo perfil do PROCON, indo aos bairros, indo ao encontro da população, faz com que o consumidor, como eu falei agora há pouco, perceba no PROCON um grande aliado seu nas resoluções dos problemas nessa área. João, você colocou um pouquinho de crescimento. Você falou que existe uma atuação do PROCON para conscientizar o consumidor. Sim. Mas na tua opinião ainda, nós estamos longe de ter um consumidor que seja mais atuante, reivindique seus direitos. Muita gente deixa passar, vamos dizer assim, os problemas que atravessam com os produtos que compra, com os serviços que compra. Veja, professor, eu penso assim, o consumidor, na verdade, até eu vinha pensando nisso quando me dirigia para cá, para a entrevista. O consumidor, ele tem que ser e deve ser o grande protagonista no exercício de cidadania nessa área das relações de consumo. E para que isso aconteça, há necessidade de nós conscientizarmos o consumidor de que há necessidade de uma ação mais proativa do consumidor em defesa dos seus interesses, em defesa dos seus direitos. E por isso que nós estamos fazendo um trabalho por meio de um projeto que se chama PROCON nos bairros, de levarmos o PROCON para os diversos bairros da nossa cidade, justamente para que haja um contato mais próximo da população com os agentes técnicos do PROCON e para que as pessoas que não têm oportunidade de vir até o PROCON no centro da cidade aproveitem a oportunidade da proximidade do PROCON para que ele se sinta estimulado a se orientar e a buscar os seus direitos. Então o consumidor ele precisa assumir esse papel, esse protagonismo, né? Só que para que isso aconteça, há necessidade de que ele tome essa postura de não desistir dos seus direitos, como os grandes fornecedores pretendem que isso aconteça. Até percebemos em algumas áreas nas relações de consumo que há uma estratégia para que o consumidor desista dos seus direitos. Há uma intenção. Há uma estratégia, até uma intenção de que isso aconteça. E nós temos que fazer o jogo ao contrário, né? De que realmente o consumidor se sinta estimulado a fazer de modo a defender os seus direitos. E para que isso aconteça, para que esse estímulo chegue ao consumidor, nós estamos trabalhando com diversos projetos para que o consumidor realmente se torne o protagonista na defesa dos seus direitos. Vamos falar um pouquinho dos campeões de reclamação. A gente costuma ver, no âmbito nacional, a telefonia sempre lidera as reclamações. Maringá não é diferente. Veja, eu até trouxe aqui, professor Gilson, os dados estatísticos de 2013, são os dados que estão lá no portal do PROCON.
está à disposição no site da Prefeitura, maringá.pr.gov.br. Ao lado esquerdo ali tem o portal do PROCON, tem todos os dados estatísticos de 2013. Nós tivemos aqui 29.400 reclamações aproximadamente, e nós temos as áreas, né, que mais tem reclamações. Trazem o maior número de demanda no PROCON. A área de serviços, de uma maneira geral, que proporcionou em 2013 43,53% de reclamações, é a área campeã. E aí está abrangida na área de serviços a área da telefonia. Então, você percebe que a área da telefonia, conjuntamente com a área de assuntos financeiros, oferece, bancos, instituições financiadoras, né, que atuam no mercado financeiro, são justamente as responsáveis por mais de 50% de demandas no PROCON. Veja, duas áreas que tomam conta, na verdade, de toda a estrutura do órgão nosso aqui de defesa do consumidor, não só aqui em Maringá, mas no Brasil como um todo. Uma reclamação, por exemplo, da telefonia, qual é o ponto que mais se reclama na telefonia? Sem dúvida nenhuma é a questão da qualidade de sinal, né? É a maior reclamação. Que é uma das grandes reclamações, né? Existem outras questões, como por exemplo a cobrança por serviços não prestados, a dificuldade quanto ao cancelamento de planos de serviços que foram contratados, mas o consumidor não deseja mais, né? E uma série de outras questões que abrangem os problemas na área da telefonia. Em relação à reclamação quanto a qualidade de sinal, nós tivemos a oportunidade agora, no final do segundo semestre de 2013, de fazermos aqui em Maringá o mapeamento da telefonia móvel, né? Nós fizemos em conjunto com a Celepar, em parceria com a Celepar. A Celepar dividiu, né, a nossa cidade em 119 quadrantes e visitou todos os quadrantes imaginários criados para fazermos um mapeamento técnico. E o resultado disso? E o resultado já era esperado, resultado nada agradável. Veja só, esse mapeamento, ele foi, Maringá, no caso, é a única cidade que fez esse mapeamento do modo técnico, em conjunto com a Celepar. Ele foi realizado justamente por força do termo de ajustamento de conduta que as operadoras assinaram com a CPI da telefonia móvel, perante a CPI da telefonia móvel em Curitiba, assumindo o compromisso e a responsabilidade de melhorar em diversos quesitos da área da telefonia. Só que não bastava dizermos aqui, no caso específico de Maringá, que a telefonia aqui não vai bem, como todos nós sabemos. Nós precisávamos produzir um documento técnico, com valor técnico, para dizer, né, que a telefonia aqui em Maringá não vai bem e apresenta uma série de problemas. Então produzimos um mapeamento para agora, na volta do ano legislativo, lá na Assembleia Legislativa em Curitiba, nós protocolarmos o mapeamento, que é o que vamos fazer na sequência, para cobrarmos o cumprimento do termo de ajustamento de conduta em relação a uma melhor prestação de serviços na área da telefonia aqui em Maringá. Por esse número de reclamações, existe uma atitude do PROCON, e nós chegamos a conversar um pouco sobre isso uma outra vez, de levar para dentro do PROCON representantes das telefonias para eles poderem responder pela telefonia de forma mais ágil, ou seja, você poder responder as reclamações rapidamente. Existe mesmo isso de você colocar dentro do PROCON uma espécie de representante das telefonias para atender o consumidor? Veja, porque como eu disse há pouco, nós percebemos que por parte dos grandes fornecedores, e as operadoras telefônicas não fogem à regra, existe uma estratégia para fazer com que o consumidor desista dos seus direitos. E qual... Estilo vencer pelo cansaço. Exatamente. Vencer pelo cansaço, fazendo com que o consumidor deixe de lado aquilo que, de repente, venha a ser pensado até como algo que não vale a pena ir atrás, né? Correr atrás, como se fala na linguagem popular. Então, o que é que se faz? No serviço de atendimento ao consumidor, no âmbito da operadora, ela não atende a solicitação do consumidor, esperando com que o consumidor procure o PROCON, e só atende aqueles que procuram o PROCON. Só que daí, o que é que acontece? Entre os problemas detectados lá no serviço, né, no setor de atendimento ao consumidor da empresa, até que o consumidor
vêm ao PROCON, existe um número quantitativo elevado de pessoas que desanimam e não procuram seus direitos. Então, por que é que as operadoras perante o PROCON realizam acordos? Porque é uma minoria de pessoas que seguem na busca dos seus direitos. Então, nós pensamos nesse modelo que o senhor mencionou há pouco, de trazermos as operadoras e grandes fornecedores que oferecem demandas no PROCON para, no âmbito interno lá, né, no espaço físico do PROCON, disponibilizar pessoal, equipamento, linha telefônica, internet a seu custo para realizar os acordos com os seus clientes ou ex-clientes, justamente porque não é justo, né, o município, porque o PROCON é um órgão municipal, mantido pelo erário público municipal, pagar essa conta. João, como é que foi a receptividade das operadoras quando se pensa em deixar dentro do PROCON um representante deles para atender a população? Eles não gostam da ideia, sem dúvida nenhuma, né? Só que nós vamos convidá-los, entre aspas, né, de um modo muito assim objetivo, né? Ou vocês vêm, ou nós vamos tomar medidas duras em relação à continuidade desse cenário que os senhores estão criando já há anos aos consumidores, né? E que medidas poderiam ser essas? Por exemplo, reunir todos os processos por operadora que se assemelham e começarmos a emitir decisões coletivas, de modo a acelerar o trâmite desses processos, impondo inclusive multas coletivas e potencializadas na sua fixação, tendo em vista o caráter coletivo que as lesões aos direitos seriam verificadas pelas decisões coletivas, né? Aí enfrentar um cliente é uma coisa, enfrentar um grande número deles é uma outra coisa. Então, na verdade, não se trata de um pedido, mas sim até de uma determinação. Olha, venham para resolver, porque se não resolvermos dessa maneira, nós vamos ter que resolver de outra forma, de uma maneira mais drástica, né? Agora vamos conversar um pouquinho sobre nós no supermercado. Quando a gente vai no supermercado, a gente compra os produtos, não observa muito a tal da validade dos produtos. Sim. No Rio de Janeiro, uma medida faz com que quem encontrar um produto com o prazo de validade vencido pode reclamar e tem direito a um outro produto na validade de graça. O Maringá adotou essa ideia, existe essa ideia aqui também. Como é que foi essa ideia e como é que isso está sendo recebido pelas empresas, pelos supermercados? Sim. E até onde pode chegar essa iniciativa que Maringá está tomando? Veja, o PROCON aqui de Maringá, em conjunto com a APRAS, a APRAS regional aqui da região noroeste do estado do Paraná, que é a Associação de Supermercados do Paraná, na região noroeste do Paraná, que é representada pelo Maurício Bendixen, nós sentamos e verificamos que no decorrer do ano de 2013, essa área de supermercados foi extremamente exposta a multas que poderiam ter sido evitadas se existisse um quantitativo maior de pessoas dentro dos supermercados buscando os produtos com validade expirada. Porque é uma reclamação dos supermercados de que eles não têm pessoal suficiente, porque eles trabalham lá com 30, 40 mil itens e é humanamente impossível, segundo eles, fazer esse controle com uma fidelidade ou com uma abrangência total da sua estrutura. Então seria uma forma de fazer o cliente virar um fiscal, exatamente. Né? Então, nós conversamos e chegamos à seguinte conclusão, trazendo para cá experiências de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, onde esse programa existe, nós resolvemos fazer com que esse programa viesse para cá. Até porque, professor Gilson, a Secretaria de Justiça, em conjunto com a APRAS, já tinham acabado de firmar um convênio lá em Curitiba para que esse programa viesse a ser adotado no estado do Paraná. Então, o que é que nós fizemos? Rapidamente trouxemos para cá, porque essa área dos produtos com validade expirada é um dos aspectos mais críticos para os supermercados. E aí nós fizemos, né, a pactuação e estamos orientando os consumidores a identificarem os estabelecimentos
que aderiram ao programa por um cartaz semelhante a esse, né? Que vai ser uma adesão dos mercados a isso. Vai ser uma adesão, por enquanto em forma de adesão, né? Os supermercados que estiverem identificados com esse cartaz, com o nome do programa de olho na validade, são os supermercados que você, consumidor, vai poder solicitar o direito de trocar o produto com validade expirada, tirando ele da prateleira, não levando ele para casa, obviamente, para que o mercadista recolha ele, né? E leve gratuitamente em troca pelo trabalho que, digamos... Um produto da mesma marca. Um produto da mesma marca e de um valor equivalente, se não idêntico, mas de um valor equivalente, né? Agora, veja bem, o mais importante é que essa iniciativa nossa aqui em Maringá, ela acabou suscitando a apresentação agora no dia 19 de fevereiro, até eu vou deixar uma via aqui em suas mãos, pelo deputado Wilson Quinteiro, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, de um projeto de lei. Foi apresentado agora dia 19 de fevereiro, inclusive na justificativa do projeto de lei, ele faz menção explícita à adoção do programa de olho na validade trazida aqui pelo PROCON e pela APRAS. Inspirado no modelo que Maringá está implantando. Exatamente. Então é um projeto de lei que vai provavelmente, né, tornar o programa, que por enquanto depende de adesão, né, como obrigatório, impositivo por meio de lei específica no estado do Paraná. É uma ótima notícia para todos nós aí. Conversei com o diretor do PROCON, João Luiz Regiane, falamos um pouquinho sobre as medidas que o PROCON tomou agora esse ano, um balanço um pouco do que foi o trabalho no ano passado, as expectativas agora com principalmente esse olhar que a gente está atento aos prazos de validade, ou seja, o cidadão que é consumidor tem a obrigação de exercer não só a cidadania, mas o respeito àquilo que ele está adquirindo. Talvez se a gente fizer uma ação, cada um, e em conjunto, a nossa qualidade de vida melhora e o respeito ao consumidor melhora também. Senhor João, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião. Agradeço a oportunidade. Estamos aí com o projeto PROCON nos bairros, já programado agora para o mês de março, abril, enfim, para todos os meses de 2014, com diversas ações nos bairros de Maringá e à disposição da população, lá no PROCON, Rua Arthur Thomas, número 806, o telefone lá é 3293-8150 ou 151, que é o call center nosso, à disposição da população, à disposição tua, Gilson, toda a tua equipe aqui, para bem atender o cidadão maringaense. Até o nosso próximo programa.